Eu recebo aqui, eu tenho o prazer de receber aqui no Salutes a Cláudia de Castro Alves, que é psicoterapeuta, tem ampla experiência aqui no Brasil e na Europa, formada em psicologia pela Universidade de São Marcos em 1996. O trabalho da Cláudia de Castro Alves me chamou a atenção em minhas pesquisas em relação à internet, sobretudo para o desempenho, o papel masculino e o papel feminino dentro da sociedade humana. Obviamente, nós estamos falando na abertura do programa da Beth Friedman, que propôs rasgar o sutiã em praça pública para colocar a igualdade da mulher em relação ao homem, do ponto de vista social, econômico, político e etc. Obviamente que ela tinha toda a razão, mas o que me chamou a atenção no trabalho da Cláudia foi exatamente isso. Hoje me parece que os papéis estão um pouco confusos. O que é o gênero masculino, o que é o gênero feminino, quais as diferenças, qual que é a energia do universo que se manifesta como homem e qual a energia que se manifesta no universo como mulher, como é que elas podem se interagir, se interligar. Muito boa tarde, Cláudia de Castro Alves, é um prazer recebê-la no Salute, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, João, muito obrigada pelo convite. Cláudia, homens e mulheres são iguais? Sim, são iguais. Aonde? Eu não vejo que é muito igual assim não, Cláudia. Eu vejo muitas diferenças. Sim, eu vejo que nós somos iguais, não existe diferença entre homem e mulher. Agora, à medida que a gente fica achando que existe diferença, é onde existem as competições e é onde ocorrem todos os desencontros. Como entender isso? Todo mundo já ouviu falar do Yin e do Yang. Então, Yin, energia feminina, e Yang, energia masculina. Yin é mais flexível, Yang é mais rígido, os aspectos masculino e feminino. Natural, esses são os aspectos naturais do ser. O feminino mais sentimental, o masculino mais racional. O que acontece é que todos nós temos dentro de nós Yin e Yang. Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. Você acabou de falar que os homens e mulheres são iguais, da opinião da qual eu não concordo, obviamente. O Yin é uma coisa, o Yang é outra. O Yin é interno, o Yang é externo. O Yin é contração e o Yang é expansão. Aliás, como o próprio coração, ela precisa das duas energias, do Yin e do Yang, da contração e da expansão. Esse é o ponto. Nós temos dentro de nós o Yin e o Yang. Então, nós estamos aqui justamente para quê? Para desenvolver o Yin e o Yang. Alguém duvida que uma mulher não é capaz de fazer as atividades de um homem ou um homem não é capaz de fazer as atividades de uma mulher? Eu duvido, eu duvido. Eu, por exemplo, não consigo parir um filho, não consigo. Sim, mas aí a gente está falando de uma questão natural, sim, respeitando as questões naturais. Mas quando você fala de psicologicamente, emocionalmente, socialmente, não existe diferença. A diferença é muito pouca. É como se fosse as minhas duas mãos aqui. Essa é Yin, essa é Yang. Quando se abraça é uma coisa só. Então, mas são duas mãos e que se colocam de maneiras diferentes. A psicologia masculina e feminina, elas são iguais? Sim, são iguais. Eu estou aqui para aprender com você os aspectos do Yang. E então, você está aqui para aprender comigo os aspectos do Yin. Para quê? Para que exista equilíbrio. Eu tenho mais Yin do que Yang, porque sou mulher, mas eu tem que haver um equilíbrio dentro de mim entre Yin e Yang. Você duvida que uma mulher não pode fazer tudo? Hoje uma mulher faz tudo que um homem faz. Uma mulher, se uma situação de emergência, ela consegue levantar o carro para socorrer uma pessoa. A gente precisa tomar muito cuidado na colocação de iguais ou diferentes, porque a gente não está aqui tratando de situações, obviamente, sociais, profissionais, particulares, econômicas, políticas, etc. Na Idade Média, você bem sabe que a mulher não tinha direito nem a voto, né? A mulher não podia votar. Não estamos questionando a questão social, né? Nem econômica, nem política, nada disso. Mas eu quero enfocar o nosso programa que trata da saúde e, portanto, da consciência, na diferença que existe na natureza. Existe natureza diferente nos animais, que nas matilhas as fêmeas têm um papel, os homens têm outros. Recentemente eu fiz um curso de saúde quântica em que uma médica com bastante experiência falou exatamente isso. Ela falou que ela está ministrando hormônios masculinos, principalmente a progesterona aos homens, né? E as mulheres com também hormônios quânticos para
se tornarem mais femininas e os homens mais masculinos, que segundo ela tem uma confusão de papel. Então a minha pergunta assim, não é questão de igualdade do ponto de vista de trabalho, de pegar na britadeira, mesmo porque eu acho que a mulher que pega numa britadeira ela é muito pouco feminina, diríamos assim, porque é uma coisa muito pesada, muito drástica, nem eu consigo trabalhar com uma britadeira, tem que ter um certo tipo de regime, de exercícios e tal. O que eu quero que a gente fala é sobre a natureza do gineceu e do androceu, a natureza primitiva do homem e da mulher, do que o Jung falava, né, da ânima e do ânimos, que são minorias, nós temos as minorias, mas que se expressam enquanto minorias. Qual a sua opinião sobre isso? Mas como que é a vida prática da coisa? Eu entendo, é claro, eu também respeito, justamente eu respeito a natureza. E acho que a gente tem que valer. Eu adoro outro dia eu estava ouvindo um jovem muito bacana, muito interessante, ele comentando que ele já tem um acordo com a namorada que ela faz uma mala de acordo com o tamanho que ela consegue carregar. Porque eu não preciso carregar a mala dela. Mas qual homem que não adora carregar uma mala para uma mulher? Abrir a porta do carro. Exatamente. Outro dia eu estava conversando com uma amiga também pelo Face, e depois a gente estendeu a conversa pelo Skype, ela falou, eu adoro homens que abrem a porta para eu entrar no carro. Exatamente, eu também, sabe? Mas a gentileza é um outro aspecto. Então, essas diferenças que as pessoas ficam discutindo, mas as pessoas não entendem a essência da coisa. Então, essa é a minha preocupação, e eu trabalho justamente com isso, com a essência da coisa. É entender que nós somos iguais, que a gente está aqui. Porque o que acontece? O homem não desenvolve lá do yin dele. Por que os homens morrem mais cedo? Porque ele é mais fraco que a mulher? Você acredita nisso? Não, isso não tem... quer dizer, isso está na mente coletiva, mas não é assim o negócio. Por que ele morre? Porque ele não desenvolve, ele fica só a maioria dos homens que morrem mais cedo e fica doente muito rápido. Por quê? Porque desenvolveu só o lado racional. Ele entendeu que ser racional é ser duro. E não, ser racional é ser razoável. Né? E aí ele não, na condição de razoável, ele não desenvolve lá do yin dele. Aí o que acontece? Ele provoca todo um desequilíbrio para a vida dele. Se você observar hoje homens, claro, não dá para generalizar, mas com 60, 70 anos, a maioria está com problema de saúde. O fato de você envelhecer não significa que você tenha ter problema de saúde. Existe, sim, um desequilíbrio. Por quê? Porque não desenvolveu todos os aspectos dentro de você. Então, esse é meu ponto. Quer dizer, então na natureza você também... Deixa eu ver se eu entendi o que você está me falando, Cláudia. Você falar que na natureza, praticamente o homem e a mulher têm um exemplo de uma igualdade da energia yin e da energia yang, só que um tem uma energia, expressa mais uma energia yang, no caso dos homens, Sim. E a mulher expressa mais a energia yin. E que deve-se ter um equilíbrio interior em cada pessoa, Exatamente. cada ser, é isso? Isso mesmo. E é aí que eu vejo a igualdade. Enquanto eu achar que eu sou yin e você é yang, e você tem que cumprir o seu papel, eu tenho que cumprir meu papel, a gente não entra em acordo. Eu não vou fazer o que você faz, porque você tem que fazer. E aí eu vou te cobrar por que você não fez. Quer dizer, isso gera uma série de complicações, assim. Os relacionamentos hoje em dia estão quase que impossíveis, né? Então, mas eu acho que você fala uma coisa muito certa aqui agora, que os relacionamentos estão quase impossíveis, e creio eu, particularmente, eu gostaria de ouvir sua opinião, obviamente, creio eu exatamente por conta dessa confusão de papéis. Não acho que tem que se estabelecer uma relação estanque e cada um tem que cumprir o seu próprio papel, não é isso. Mas na sua natureza, né, pelo que a gente vê no cosmos, né, porque a acupuntura e a medicina chinesa faz exatamente isso. A saúde para a medicina tradicional chinesa, que é a linha que eu trabalho, estabelecer uma harmonia entre as leis universais, as leis terrestres, com o homem que expressa aqui as leis celestes e as terrestres na Terra, no seu organismo. Então ele tem que se identificar e participar desse ciclo cósmico. Quer dizer, quando começa meio-dia, é o ápice da energia Yang. Começa meio-dia e já começa a energia Yin, o declínio da Yang. Para acabar meia-noite. Meia-noite começa a energia Yang. Quer dizer, então tem um fluxo no próprio Tai Chi dessas energias Yin e Yang no universo. Perfeito. Mas cada um desempenhando o seu próprio papel. Essa mistura de eu não sei direito qual que é o papel masculino e o papel feminino do ponto de vista do gênero, e não do ponto de vista social, econômico, político, como já dissemos, da questão do gênero, você não acha que está atrapalhando o relacionamento homem e mulher?
que a mulher acho que se tornou um pouco mais masculina e o homem ficou meio assustado. E eu vejo um pouco assim, as relações um pouco tanto quanto tumultuadas por conta disso. Eu acho que falta identidade hoje, você não acha? Sim, eu concordo com você. Mas essa é a sutileza desse entendimento que está gerando esse conflito todo. Os dois têm que ser... É muito bom o que está acontecendo hoje no sentido de independência. Por exemplo, na Europa, todo mundo sai de casa muito cedo e já se torna independente. Homem e mulher faz tudo dentro de casa. Né? E nós não. Aqui ainda a gente tem... agora que os homens estão começando a sair de casa, né? E estão começando... mas assim, quando estamos juntos é respeitar a natureza um do outro, né? Se o homem tem a força física, deixar ele utilizar a força física dele, né? Não vou eu querer, na Europa, as feministas, se um homem abre a porta para uma mulher, é uma ofensa. Ele apanha. É um absurdo isso, quer dizer. É entender essas diferenças. Ok, ambos precisamos entender que dentro de nós temos yin e yang, que temos que desenvolver isso para estar equilibrados, mas quando estamos um com o outro, é uma parceria, eu aprender com você, você aprender comigo. É o movimento acontecendo naturalmente. Né? Todo mundo sabe naturalmente qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Mas enquanto a gente fica dividindo, não, mas o homem faz isso, que nem o rapaz, muito interessante a ideia dele, né? Eles fazem a mala de acordo com as condições, mas, quer dizer, de novo ele está separando. Não, que mulher é assim e homem é assado. Né? Ele de novo está separando. Enquanto houver essa divergência e separação, não existe harmonia. Por isso que os relacionamentos são tão desarmônicos hoje em dia. Por isso que ninguém aguenta ninguém. E hoje está tudo muito rápido. Se a gente não entender isso, se a gente não acompanhar essa velocidade, vai ficar impossível conviver com outra pessoa. Né? As pessoas nem entram na questão. Hoje todo mundo o relacionamento aberto é justamente para então entrar em contato com as suas emoções, que é justamente o lado yin da coisa, né? Tá todo mundo muito yang. Por quê? Porque a mulher foi lá, pegou o papel yang, que é o que sai para o mundo, que se projeta no mundo. Mulher concentra, o homem projeta, né? O feminino concentra, o masculino projeta. Então ela pegou o papel que dá certo no sistema e agora então eu sou mais yang do que yin. E realmente está havendo um desequilíbrio aí, né? Essa foi bastante interessante, na verdade foi uma palestra durante um dia todo, e eu acho que era uma endocrinologista, se não me engano, era um evento de médicos e tal, e ela se colocou, obviamente que esse assunto é muito delicado, desperta opiniões contrárias, tanto daqui de outro, é um assunto absolutamente delicado, difícil de ser tratado, sobretudo quando ela falou isso. Eu ouvi muitas reclamações, mulheres, sobretudo, muito bravas com ela e tal, mas me chamou muito a atenção a coragem dela no sentido de falar assim, olha, os homens estão precisando de progesterona e as mulheres de também se tornarem mais femininas e tal, porque as coisas estão muito tumultuadas e eu não estou aguentando e tal. Porque, por outro lado, como é que eu vejo? A mulher foi para o mercado de trabalho, obviamente bem-vinda no mercado de trabalho, mas está sendo paga com preço de salários abaixo do que o homem normalmente recebe. Tem alguns preconceitos em relação ao poder, etc. e tal. Isso não estamos questionando aqui, mas o que eu vejo do ponto de vista psicológico, psicopatológico, que é uma das áreas que eu trabalho, é que as pessoas estão frustradas, né? As mulheres estão frustradas do ponto de vista, não diria da maternidade, mas do ponto de vista da feminilidade dela, e o homem está assustado com uma mulher que ele não sabe lidar. O homem está absolutamente assustado e perdido, segundo eu vejo. Sim. Porque as mulheres tomam atitudes, e às vezes eu recebo pacientes assim que falam assim, bom, eu não sei como lidar com isso agora. Quer dizer, ele não sabe praticamente estabelecer o padrão de comportamento que seria o adequado a ele, que é o padrão masculino. Por outro lado, eu vejo mulheres também que rompem relacionamentos, que falam, puxa, mas ficam ligadas ao passado, não consigo me libertar disso. Mas porque a pessoa é isso, é aquilo outro, criando julgamentos para tentar fortalecer uma decisão anteriormente tomada. Então é um pouco isso que eu vejo na prática clínica, né, Cláudia? Quer dizer, eu acho que está num outro momento, mas assim, nós perdemos um pouco essa identidade, esse raciocínio. Você não vai ser menos ou mais. Ninguém está falando em comparações do que é melhor ou o que é pior. Não é isso, nem menos e mais. E do ponto de vista social e econômico, somos absolutamente iguais, óbvio.
Mas na natureza somos diferentes. O impacto de uma coisa, de um fato, é diferente para mim quanto para você. Uhum. Eu estou de acordo, sim, claro. Mas são diferenças que se complementam. Que se claro, e óbvio. Medicina chinesa. O yin e o yang se complementam. Né? Quer dizer, esse conflito ele é só absolutamente importante dessas duas naturezas, porque uma complementa.